Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje é quinta-feira, hein? E as nossas férias estão chegando, não é mesmo? Que delícia, hein? Hoje nós vamos fazer um resumo do que nós já aprendemos no capítulo 2 de Geografia. Então nós vamos retomar o capítulo 2, tá bom? Página 330. No capítulo 2, onde ele fala diversidade cultural no Brasil, tá? Este capítulo, vale a gente falar que ele foi feito lá na escola, certo? E as atividades também foram corrigidas lá na escola. A única coisa que nós não corrigimos, se eu não me engano, são as duas últimas páginas das atividades finais. Mas a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Esse primeiro vídeo nós vamos conversar, tá? Sobre o capítulo 2. Eu vou retomar as questões das atividades que nós já fizemos e já corrigimos em sala, mas a gente vai conversando para vocês terem toda a matéria, toda completa, tá bom? Então, a primeira parte do capítulo 2, ele fala sobre a formação do povo brasileiro. E como que é feita a classificação dessa formação? Então, nós já sabemos que existe o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é o IBGE que faz, certo? Essa classificação com relação à cor e à raça. Então, ele diz assim, que ao identificar a cor ou a raça da população brasileira, o órgão usa como princípio, primeiramente, a autodeclaração. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa vai lá, que trabalha, né, no IBGE, e aí ela pergunta para a pessoa qual é a cor dela. Então, quais são as opções de cores que eles dão? Eles dão branca, preta, parda, indígena ou amarela. E aí a classificação ela é feita de acordo com a resposta que a gente dá para eles. Então eu falo, eu sou branca, e eles vão lá e anotam branca. Então se a pessoa mentir, é uma responsabilidade da própria pessoa, porque o IBGE vai colocar a classificação que a gente mesmo está falando, tá? Então a gente observa aqui que existem mais pardos, né? Então a classificação pelo IBGE no Brasil, existem mais pardos do que brancos. E mesmo a gente pegando por regiões, a gente também observa, tá? Que a maioria é parda ou branca, né? A classificação entre o parda e a branca, eles ficam em maior quantidade. E aqui nós vemos, né, que a população brasileira, ela teve muita influência de diversos povos que viveram aqui, né, que vêm para o Brasil ou que vieram, né, antes, na época da colonização. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco. Então, o que significa, né, eu falar que a população brasileira, ela é bastante miscigenada? O que quer dizer miscigenação? Quer dizer que é uma mistura entre diferentes etnias. Aí vocês vão perguntar de novo, mas então o que é etnia? Então nós estamos falando sobre raça e etnia, certo? Então raça, ela está ligada aos traços biológicos que nós temos, que nós herdamos da nossa família. Então cor de olhos, cor de cabelo, a cor da pele, tudo isso é raça, certo? Que vem de família. E a etnia, ela se refere às tradições culturais, ela se refere aos hábitos que nós adquirimos ao longo do período da nossa vida, tá bom? Então são coisas muito diferentes, né? Que raça é aquilo que já vem comigo, que eu trago de genética. E a etnia é o que eu aprendo na convivência com o meu povo, tudo bem? Então, nós temos aqui a diversidade cultural de diferentes povos. As características físicas da população brasileira
mostram marcas de diversos grupos que vieram para cá e participaram dessa formação. Não somente na cor da pele, na do cabelo, na dos olhos, mas também na nossa cultura, certo? Então aqui na página 335 tem alguns desenhos, né, de manifestações culturais de diferentes povos. Então tem ali eles jogando, o que eles estão jogando? A capoeira, certo? Então é uma dança herdada dos povos africanos. E aí nós temos ali do lado um prato com sushi, sashimi, né? Então é uma culinária que nós herdamos dos japoneses, certo? E aí tem lá embaixo também, né? Tem uma igreja bem bonita, então nós herdamos também a religião católica, vinda dos portugueses. E alguns hábitos, como aqui essas redes que mostram como era a vida dos índios, né? Que eles dormiam em redes, então são os hábitos de vida deles. E aí nós vamos falar um pouquinho justamente sobre os povos indígenas. Então os indígenas, eles viviam aqui nas nossas terras, que nós hoje chamamos de Brasil, mas que para eles não era, né? Muito antes da vinda dos europeus, dos portugueses. E eles eram em muitos, eles eram em quase 4 milhões de índios. E eles pertenciam a povos diferentes, cada um tinha a sua cultura, a sua língua, as suas crenças, certo? Só que com a chegada dos portugueses, com toda a escravidão que eles sofreram por não entenderem, né, o que estava acontecendo, a população indígena, ela ficou muito doente, ela pegou doenças trazidas, né, dos portugueses, ela diminuiu muito por conta das guerras, das lutas que tinham, até que esses povos foram desaparecendo. E aí na página 337, olhando o gráfico, ele tem algumas questões. Então tá assim, A1. Enquanto se estima a população indígena que vivia no território do atual Brasil na época da chegada dos colonizadores europeus, então a resposta é entre 2 e 4 milhões de pessoas. As 2. Qual era a população indígena em 2010? A população indígena em 2010 eram de 896.917 índios, tá bom? Por que a população indígena diminuiu? Devido às doenças trazidas pelos europeus, né? Aos enfrentamentos que eles tiveram, né? Que era como se fosse uma guerra, e à escravidão. E aí tem embaixo para observar as duas fotografias dos índios e das crianças. E aí tem na fotografia dos Caingangue caçando, o que mostra hábitos indígenas antigos? O que mudou? Então mostra o que? Os cocares, o arco, a flecha, são elementos da cultura indígena, certo? E o que mudou aí é que eles estão usando roupas, porque lá na época que os portugueses vieram para cá, eles não usavam. E aí tem a B. O que as crianças chavantes estão fazendo? Elas estão brincando. E aí ele pergunta, você brinca assim também? Vocês já brincaram muito assim, né? Eles estão em roda, brincando de roda, então as crianças aqui também sempre brincaram muito assim, né? Então vamos para a página 338. Os indígenas, eles tiveram um papel fundamental na formação do povo e da cultura brasileira. O papel dos povos indígenas vai além da população e dos traços físicos. Eles trouxeram uma cultura para nós, né? Muito além dos traços, uma cultura muito grande que fala palavras, lugares, o alimento, as ervas medicinais, o artesanato indígena. Então eles trouxeram muita cultura para nós brasileiros. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os povos africanos, certo? Então o Brasil,
foi o país que mais trouxe africanos para o continente americano de forma forçada, porque eles não vieram porque eles quiseram, né? Eles vieram porque eles foram escravizados, lembram? Então, entre os séculos XVI até mais ou menos o século XIX, vieram mais de 4 milhões de homens, mulheres e crianças da África para o Brasil escravizados. E que condições? Aí tem aqui um desenho que é um quadro, né? E esse quadro, ele retrata um navio negreiro. E olhem as condições que esses africanos vinham para cá. Então, tem algumas perguntas aí que a gente faz, que vocês podem até escrever do lado, eu acho que a gente fez isso na sala. Em que condições os escravizados africanos vinham para o Brasil? Então, eles vinham em navios, né, negreiros, e eles ficavam aonde? Lá na parte boa do navio? Não, eles vinham nos porões. Então eles não tinham direito, né, a banho, a alimentação correta, eles ficavam presos, tudo muito sujo porque não tinha banheiro, eles faziam ali mesmo, um do lado do outro. Então muitos nem chegavam porque eles morriam de doenças, né, porque demorava muito o caminho. Então eles morriam no meio do caminho, porque era muito sujo. Como você acha que eram as condições de trabalho a que eles eram submetidos? Então a gente sabe que também não foi legal, né? Porque eles vieram escravizados, então eles não recebiam salário. Eles tinham que trabalhar no engenho, né, da cana-de-açúcar, na mineração para descobrir o ouro, nos cafezais, que eram os produtos que mais tinham aqui, que os portugueses queriam buscar e encontrar para ficar ricos, né? Então eles faziam esse serviço todo, apanhavam muito se eles tentavam fugir, se eles faziam qualquer coisa, eles também apanhavam, e era muito triste, né? Que influências culturais os africanos trouxeram para o Brasil? Eles trouxeram muitas culturas, muitas influências. Então, a capoeira, a música, a religião, o próprio vocabulário deles, né? Tudo isso teve muita influência para nós hoje em dia. Então, nós já sabemos, né, que eles vieram escravizados e a maioria era comercializado para trabalhar nesse setor muito triste. Então, vamos lá. Aqui a Pro já falou que eles trabalhavam nas plantações, né? As mulheres trabalhavam em casa de família, cuidando das crianças, certo? Alguns trabalhavam na construção de pontes, de igrejas, então eles iam empregados domésticos, então eles tinham vários tipos de trabalho, mas todos eles escravizados, tá bom? Nenhum era porque eles queriam e nem eles tinham o direito de escolher, nada disso, e nem recebiam. Então, até 1888, que foi quando acabou, né, a escravidão, eles viveram dessa forma. Depois, eles puderam trabalhar, eles não eram mais escravos, porém, a situação deles continuava muito difícil, porque ninguém dava emprego para eles, né? Ninguém queria saber. Eles eram escravos, não iam deixar de ser para os povos europeus, para quem estava aqui há mais tempo, eles não iam deixar. Então foi muito difícil para eles conseguirem se manter a família, um trabalho digno, era tudo muito complicado. Foi por isso, foi a partir daí, né, e mais ou menos a partir de 1930, essa população ela começou a se migrar para as periferias, que aí foram surgindo, né, que nós falamos as periferias, os afrodescendentes, que começou a usar que o IBGE começou a dar um outro nome, né? Então a pobreza ainda é muito grande. Então eles migraram para essas regiões, né? Eles construíram nas favelas, nas periferias, essa cultura deles, e eles não têm tantas oportunidades de trabalho ainda, até hoje, infelizmente, certo?
Aí eu vou ler aqui para vocês que é bem legal. O IBGE mostra as cores da desigualdade. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com desemprego e são maioria entre os que frequentam o ensino superior, que é a faculdade. Já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda, assim como dos indígenas, costumam ser bem mais desvantajosos, porque eles não têm as mesmas condições, aquilo que a gente sempre fala, a discriminação pela cor da pele, pela origem da pessoa ainda é muito grande, certo? Em contrapartida, o Brasil é o país que tem a maior população africana, de origem africana, sem estar na África, né? Olha que coisa. E os povos africanos trouxeram, né, muitas técnicas, aprimoraram muito a cultura, a manifestação da cultura deles, demorou muito para ser reconhecida também no Brasil, porque por conta do preconceito, então eles sofreram bastante. E eles trouxeram muito essa cultura com relação ao vocabulário deles, as músicas e as danças, né, que a gente fala, o samba, o afoxé, tudo muito, né, que a gente conhece e gosta hoje, os instrumentos musicais, do atabaque, o berimbau, a capoeira, a religião muito forte deles, a culinária deles, que eu digo não, porque hoje, né, eles trouxeram o candomblé, a umbanda, e muitos brasileiros têm essa tradição também, essa religião, né? Não somos só os católicos, existem outras religiões também, e que sempre nós devemos respeitar todas, certo? Todas, tanto as pessoas, as religiões, os gostos, as tradições, qualquer coisa. Nenhum ser humano é igual ao outro e a gente precisa aprender isso. Por isso é tão importante quando eu falo para vocês que o respeito começa de vocês, começa na sala de aula, começa dentro de casa, para depois a gente entender lá fora. Então, se a gente trata bem e respeita quem a gente é, né, quem nós somos e as pessoas que convivem com a gente, quando a gente sai, a gente aprende a respeitar os outros na rua também, certo? Então, aqui tem, na página 343, tem uma questão. Quais outros elementos da cultura africana podemos identificar na fotografia além da capoeira? Então, identificamos o quê? Os instrumentos musicais, né, como o atabaque e o berimbau. E aí nós vamos falar agora sobre os povos europeus, sobre os portugueses. O Brasil também recebeu uma influência muito grande, né, do povo português. Então os portugueses foram os primeiros europeus que vieram para o Brasil, né? A gente fala, foi descoberto em 1500, mas eles só começaram mesmo a morar, a vir para cá depois de 30 anos, em 1530. Então eles colonizaram o Brasil porque eles queriam o quê? O que nós tínhamos de riqueza, que era ouro, a cana-de-açúcar, o café. Então eles foram vindo para cá e aí eles impediam que a Holanda, a Inglaterra, a França também aparecesse, porque eles tinham medo de que esses outros europeus iam dominar e pegar toda a produção que eles começaram a descobrir, né? Na mineração, porque aí trouxeram depois, eles tentaram fazer isso com os índios, né? De tornarem os índios escravizados, mas os índios não permitiram, foi muito mais difícil, e com isso eles trouxeram os africanos. E aí começaram a escavar, achar produtos, né? E eram os próprios africanos que faziam esse trabalho. E aí foi chegando muitos, né, portugueses para vir para cá. E aí tem ali até a imagem que a gente falou, imagina como os índios se sentiram quando viram aqueles navios, né, aqueles barcos cheios de pessoas vestidas, com um monte
de bijuterias que eles usavam, né? Então deve ter sido um choque muito grande para os dois. E aí nós temos na página 345 uma questão aqui. Em sua opinião, por que tantos portugueses migraram para o Brasil quando o país era colônia de Portugal? E depois? Então a gente imagina que por conta exatamente que eles vinham buscar essas riquezas, né? Mais oportunidades, e muitos vieram acompanhar a família real, porque a família real veio para cá, os reis vieram para cá, então se os reis vieram é porque alguma coisa muito boa tinha, então a população também foi vindo. O Brasil foi colônia de Portugal até 1822, quando foi proclamada a independência. Portanto, na formação da cultura brasileira há muitas marcas da cultura portuguesa, muitas mesmo, né? Então a nossa língua, né, de origem da língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, a religião, que era o catolicismo, né? Então eles trouxeram esse catolicismo para nós. A culinária portuguesa é muito rica e trouxe muitas diferenças para nós, né, de alimentação. As festas também, muitas festas vindas de tradições portuguesas. E além dos portugueses, dos indígenas e dos africanos, também vieram outros povos com o decorrer do tempo. Então a gente fala aqui que de 1820 a 1980 vieram um fluxo de imigrantes muito grande para o Brasil, para morar aqui no Brasil. Então tem algumas perguntas aqui na página 346. Em que período chegaram mais imigrantes ao Brasil? Então entre 1904 a 1913. B. Em que período chegaram menos imigrantes ao Brasil? Entre 1914 a 1923. No período de 1884 a 1903, qual nacionalidade de imigrantes teve maior quantidade de pessoas chegando ao Brasil? Então foram os italianos. D. Em que período os sírios e os turcos começaram a vir como imigrantes para o Brasil? Em 1894 a 1903. E os japoneses? Em 1904 a 1913. Certo? Então vamos lá. E aí também tem, né, a cultura, a contribuição da cultura de diferentes povos também. Então, assim, nós temos muita contribuição dos alemães, né, na diversidade da agricultura, do desenvolvimento urbano. Nós tivemos contribuição na culinária vinda dos italianos, né, o vocabulário, a religião. Dos japoneses também, eles trouxeram muita cultura para nós, os sírios e os turcos. Então nós temos realmente, né, as manifestações culturais em diferentes estados, elas são muito fortes. Então a gente percebe aqui no Amazonas existe a festa do Bumba Meu Boi, né, do Boi Bumbá, que eles falam lá o Parintins. Então é uma tradição muito forte. Em Santa Catarina tem a Oktoberfest, né? Que é uma tradição para eles também. Então vários estados do nosso Brasil, eles têm algumas características próprias, certo? De algumas festas próprias para nós. Então, olha, na região sudeste, né, aparece a peregrinação para Nossa Senhora de Aparecida. Então tem muita festa, né, em Aparecida quando é mês de outubro, né, de Nossa Senhora. Então se faz aquela peregrinação que muitos fiéis vão a cavalo ou vão a pé, saem daqui de São Paulo, até de outros estados do Brasil, para irem ali na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida. Essa é uma tradição muito grande aqui em São Paulo no mês de outubro, né? Mês de Nossa Senhora. E aí nós temos também aqui o Carnaval, assim como no Rio de Janeiro, né? O Carnaval aqui é uma festa muito tradicional, em fevereiro. E temos a nossa alimentação também, né? Pão de queijo,
A feijoada, a farofa, são comidas típicas muito aqui da nossa região, sudeste e de São Paulo também. Agora eu vou deixar um beijo para vocês e vou voltar na próxima aula fazendo a correção das atividades finais, tá bom? Por quê, Pro? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Então eu faço uma pausa agora e volto na próxima aula para a gente corrigir. Essas atividades também estão corrigidas, tá bom? Mas a gente volta para fazer a correção para ninguém perder nada. Até já.